Em menos de 7 anos, mais de 450 milhões de indianos passaram a ter acesso à internet. Hoje, a Índia tem mais de 850 milhões de usuários de internet. A Reliance Jio completou a implantação mais rápida de infraestrutura 5G em todo o mundo. Nenhum poder na Terra pode impedir a Índia de se tornar uma economia de 35 trilhões de dólares. O principal motivo é a maior empresa da Índia, a Reliance Industries. Eles construíram uma rede 4G que cobre todo o país e ofereceram as tarifas de dados mais baratas do planeta. Hoje, o consumo médio de dados dos consumidores indianos está no mesmo nível de economias digitais avançadas como a Coreia do Sul. E a maioria deles pode agradecer a Mukesh Ambani por ter feito uma das maiores apostas de todos os tempos e construído a rede Jio. O homem mais rico da Índia gastou mais de 32 bilhões de dólares na Jio, sendo grande parte desse valor destinada a oferecer acesso gratuito à maior rede de dados móveis do mundo. Sua corrida para dominar o mercado de telecomunicações da Índia transformou o país. Isso desencadeou uma revolução socioeconômica. Pela primeira vez, centenas de milhões de indianos podem usar a internet para se registrar em pagamentos de benefícios, baixar livros didáticos escolares ou simplesmente assistir a Índia vencer o Paquistão no cricket. A Jio criou uma classe de consumidores totalmente nova, que nunca existiu antes, e o rápido crescimento do mercado de telecomunicações incentivou algumas das maiores empresas de varejo e tecnologia do mundo a investir dinheiro no país. A Walmart comprou 77% da varejista online indiana Flipkart por 16 bilhões de dólares no maior acordo de comércio eletrônico do mundo. A Netflix espera adicionar 100 milhões de clientes do país, e os maiores investidores do mundo estão investindo na Jio. Neste vídeo vou explicar como a Jio começou, a incrível oportunidade do seu futuro e como Mukesh Ambani se colocou no centro da digitalização da economia da Índia. A Jio é o exemplo perfeito de crescimento por recuperação. Países ricos, com mais dinheiro, investem em pesquisa e desenvolvimento para obter novas tecnologias. Primeiro, porque podem ser vendidos para uma grande classe média com renda disponível. A tecnologia é testada e depois pode ser instalada em países pobres, onde uma solução de baixo custo e baixa margem pode alcançar ampla distribuição. Na Índia, o PIB per capita está aumentando, mas ainda é inferior a 3 mil dólares comparado a 70 mil dólares nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os americanos pagam dólares por mês por um plano de dados de 12 gigabytes, enquanto os usuários da Jio pagam em média apenas $1,82 por mês. E centenas de indianos estão acessando a internet no momento perfeito. A Índia se tornou recentemente o país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhão de pessoas. O indiano médio tem apenas 28 anos. Nos Estados Unidos, essa média é de 38. Para o cidadão chinês, é de 40 anos. A Índia já é a quinta maior economia do mundo, com 3,4 trilhões de dólares. Isso faz do mercado indiano o mais atraente do mundo, tanto para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, quanto para as chinesas, que já saturaram em grande parte seus mercados domésticos. No entanto, o governo indiano historicamente adotou uma postura protecionista em relação à sua economia. Isso inclui tarifas sobre eletrônicos e proibições de investimento estrangeiro direto em setores como o comércio eletrônico. Reguladores indianos frequentemente barram empresas estrangeiras de tecnologia, seja nas tentativas do Facebook de introduzir o Free Basics e pagamentos pelo WhatsApp, nas restrições crescentes às operações de comércio eletrônico da Amazon e da Flipkart, ou no governo banindo completamente o TikTok por questões de segurança nacional. Além disso, o governo indiano é o maior órgão administrativo do planeta. É um labirinto fenomenalmente bizantino de autoridades que é quase impossível para um estrangeiro navegar. E como é uma república parlamentarista, as mudanças semi-regulares na liderança política tornam ainda mais difícil de compreender.
Apenas algumas poucas empresas indianas nacionais se tornaram proficientes em lidar com as relações governamentais. Como resultado, elas se tornaram enormes conglomerados, com acesso a oligopólios em vários setores. A Reliance Industries é a maior de todas. A Reliance é a maior empresa de capital aberto da Índia em valor de mercado e receita. Atualmente ocupa a posição 88 na Fortune 100. É a versão indiana da British Petroleum, Dow Chemical, Costco e Verizon, tudo em uma só empresa. É o maior contribuinte privado e maior exportador da Índia. Responde por 7% de todas as exportações de mercadorias indianas. É responsável por 3% do PIB indiano e 5% das receitas fiscais. E a Reliance tem sido a ação mais amplamente possuída na Índia desde os anos 80 e recentemente se tornou a segunda maior empresa de energia do mundo, acima da Exxon, quando o fundador e patriarca do negócio da família, Dhirubhai Ambani, faleceu. Seus 2 filhos lutaram pelo controle do negócio. Império. Anil e Mukesh Ambani dividiram a Reliance ao meio. Anil originalmente ficou com o setor de telecomunicações, e os irmãos assinaram um acordo de não concorrência de 10 anos. Então, como Mukesh se tornou o irmão com a enorme rede de dados móveis. Os irmãos decidiram cancelar o acordo de não concorrência em 2010 numa tentativa de harmonia familiar. Não funcionou completamente, mas abriu caminho para Mukesh agir. Nesse mesmo ano, em junho, o governo indiano começou a leiloar os direitos do espectro 3G e 4G. A maior parte dos lances se concentrou na capacidade 3G, que era mais compreendida e mais fácil de ser implementada pelas empresas de telecomunicações tradicionais. Enquanto isso, uma empresa pouco conhecida chamada Infotel venceu as licenças de 4G em todas as 22 regiões, pagando mais de 3 vezes o que o governo esperava receber com os lances. Nenhum dos proprietários do espectro 3G tinha cobertura nacional, o que deu à Infotel uma vantagem enorme. Na época, a Infotel tinha um faturamento de apenas $32 mil e um único assinante de internet, mas possuía as garantias bancárias exigidas para participar do leilão do espectro. Como eles conseguiram pagar por todas essas licenças? Bem, depois que os vencedores foram anunciados, Fakesh e a Alliance entraram em cena e compraram 95% da Infotel por $670 milhões. Ele usou uma empresa de fachada para esconder suas intenções e evitar que o mercado percebesse que um investidor tão rico estava participando do leilão. A chave para entender a aposta ambiciosa de Ambani é que todas as operadoras de telefonia móvel já existentes na Índia foram construídas em cima de chamadas de voz, com dados sendo adicionados depois. Como um destaque com o membro mais novo e mais jovem da família Reliance. Com a Jio, Ambani pôde construir uma rede de dados, especificamente 4G desde o início. Veja, o 2G e o 3G operam serviços tradicionais de telefonia comutados por circuito. Mas no 4G, as chamadas de voz são tratadas da mesma forma que todos os outros dados, porque tudo é dado. As redes 4G podem ser construídas com hardware comoditizado de uma forma que as redes 2G e 3G não podem. E como a Jio era exclusivamente uma rede de dados, as chamadas de voz eram o serviço mais barato para oferecer, e a capacidade da rede era efetivamente infinita. Então, a Jio foi lançada com uma oferta tão boa que os consumidores indianos se sentiam idiotas em dizer não. Novos clientes recebiam 3 meses de dados e chamadas de voz gratuitos, e quando esse período acabava, continuavam com chamadas de voz gratuitas permanentemente. A Jio cobrava apenas alguns reais por gigabytes de dados. Eles também divulgaram muito essa oferta. A Jio patrocinou 8 times da IPL, com um pet em destaque no uniforme de 6 equipes. A Jio também aproveitou plataformas de mídia social como o Facebook e o YouTube para atingir públicos mais jovens e usuários mais conectados à tecnologia. Isso deu início à revolução móvel da Índia, reduzindo os custos de dados em 95% desde 2013 e impulsionando um aumento de 20 vezes no consumo de dados indiano. Em 4 anos,
a Jio conquistou mais clientes do que a população dos Estados Unidos, com muito potencial ainda a ser explorado. Em 2022, a rede Jio teve uma receita de 52 bilhões de dólares e um lucro de 6 bilhões. Um negócio fantástico, mas para Ambani esses números ainda estão longe de pagar os 32 bilhões de dólares em dívidas que ele contraiu para construir a rede, muito menos gerar algum lucro. É aí que as grandes empresas de tecnologia entram em cena. Em abril de 2020, o Facebook investiu 5,7 bilhões de dólares na Jio por uma participação de 9% no Facebook. Nós estamos no ramo de atender pequenos negócios e em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na Índia. Isso é especialmente importante porque os pequenos negócios aqui serão uma parte fundamental da recuperação global daqui para frente, e estamos focados em garantir que construímos as melhores ferramentas para eles. Isso faz parte de uma discussão maior sobre como garantir que a tecnologia beneficie a todos. E essa é uma das razões pelas quais quisemos fazer parceria com a Jio, que desempenhou um papel tão importante ao dar a centenas de milhões de indianos acesso aos benefícios da internet. Em maio, Silver Lake, General Atlantic e KKR investiram juntas 3,3 bilhões. Em junho, os fundos soberanos de riqueza dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, PPG, Patterson e Intel, também investiram. Em julho, Falcon e Google completaram uma das maiores rodadas de captação de recursos da história moderna do capitalismo, com a rede já em funcionamento. A Reliance conseguiu vender apenas um terço do negócio por 20,4 bilhões de dólares para reduzir sua dívida, captando parceiros estratégicos para as plataformas Jio e parceiros financeiros para empreitadas futuras. O único paralelo a isso é a maratona de captação de recursos da Uber entre 2014 e 2016, quando basicamente qualquer um capaz de assinar um cheque de 100 milhões de dólares assinou um para o gigante do transporte por aplicativo. Mas a impressionante captação de capital da Uber diluiu o controle dos fundadores sobre a empresa e Travis Kalanick acabou sendo afastado por seus investidores em 2017. Ambani aprendeu a evitar esse tipo de situação. Veja, se a Reliance tivesse levantado financiamento por meio de ações no início do projeto Jio, teria que vender grandes fatias do negócio para conseguir levantar os 32 bilhões de dólares necessários. Em vez disso, a Reliance aproveitou seu balanço existente e sua excelente classificação de crédito para levantar dívida que não é dilutiva. Além desses investidores institucionais, a Jio também lançou uma inovadora oferta de direitos no valor de 7 bilhões de dólares, na qual os acionistas existentes compraram ações com um plano de pagamento diferido e usaram isso também para quitar mais dívidas. Com essa onda de captação de recursos, a Reliance basicamente pagou os bilhões de dólares em dívidas que contraiu para construir a Jio. O resultado é que Ambani mantém o controle majoritário firme da maior rede de dados da Índia. Mas isso ainda é um bom negócio para os novos investidores. Para começar, a Jio revolucionou completamente o mercado de telecomunicações, muitos concorrentes já desistiram e o restante se consolidou, restando apenas a Jio, Bharti, Airtel e Vodafone Idea. Mas só a Jio é lucrativa, e as outras duas enfrentam enormes dívidas fiscais após uma decisão da Suprema Corte sobre como as taxas de licença devem ser contabilizadas. Um monopólio para a Jio não está fora de questão, mas para as empresas de tecnologia como o Facebook e o Google, fica ainda melhor. O Facebook enfrentou vários desafios regulatórios na Índia. O lançamento amplo da solução de pagamentos do WhatsApp foi impedido por restrições locais de armazenamento de dados e por ser uma empresa estrangeira. Já a Jio, por outro lado, é muito próxima do governo Modi e muitos argumentam que recebeu alguns favores regulatórios agora. Eu diria que favorecer a empresa, que oferece as menores taxas e o maior valor para os consumidores, é exatamente o que um governo deveria fazer. Mas enfim, o que eu sei? Além disso, a Reliance Industries vem navegando pela burocracia política indiana há décadas. Eles construíram a maior refinaria de petróleo do mundo do zero e desenvolveram o conhecimento institucional sobre questões como aquisição de licenças de terras e negociação com autoridades estaduais e municipais. Isso serviu de base para a construção da rede Jio agora,
e a rede deles pode ser uma interface confiável para empresas estrangeiras investirem no mercado indiano. Eles terão que compartilhar a receita com a Jio, mas a Jio pode facilitar os obstáculos regulatórios que dificultaram tantos outros. Mas isso não é suficiente para Ambani. Ele também está planejando criar mais negócios para atender as centenas de milhões de clientes que ele trouxe para o mundo online nos últimos 7 anos. Mukesh Ambani levou apenas 4 anos para construir uma empresa de telecomunicações transformadora, faturando 10 bilhões em receita com uma margem de 33%. Até 2022, a Jio teve mais lucro do que o Pinterest teve em receita total, e eles ainda podem continuar adicionando mais usuários móveis. Eles lançaram um celular Jio que custa menos de $20. Estima-se que eles já venderam mais de 100 milhões de celulares e têm uma participação de mercado de 30% em celulares básicos na Índia. Mas mais clientes pagando apenas $2 por mês só vai te levar até certo ponto. Até agora, a Jio tem uma receita média por usuário extremamente baixa. A verdadeira oportunidade está em monetizar melhor a enorme base de clientes que eles construíram. Veja como eles planejam aumentar esse número. A Jio adotou uma abordagem integrada para a experiência do usuário, incluindo um conjunto de aplicativos nativamente incorporados em cada telefone que eles vendem. Jio Meet é uma alternativa ao Zoom. Jio Cinema é o serviço de streaming deles, parecido com a Netflix. GeoMoney é uma solução de pagamento semelhante ao PayPal, mas a oferta interna mais interessante provavelmente é o JioMart. Na Índia, há muito pouco varejo formalizado, ou seja, em vez de Walmarts, Costcos e Targets, existem mais de 12 milhões. As kiranas são pequenas lojas familiares que compõem a grande maioria dos 932 bilhões de dólares da economia varejista da Índia. Essas kiranas passaram a maior parte do tempo, assim como a maioria dos indianos, sem uma conexão digital com suas comunidades. A JioMart pretende mudar isso com uma abordagem que combina um pouco da Amazon, Shopify e Uber Eats para permitir que essas lojas façam mais negócios. A JioMart foi lançada em mais de 260 cidades e vilarejos em toda a Índia, reformando fisicamente as kiranas em 48 horas. Para configurar e gerenciar operações de entrega, acompanhar digitalmente seu estoque e reabastecer automaticamente com base nesses níveis de estoque. Ela também expandiu para uma oferta do campo para a casa, levando frutas e vegetais diretamente dos agricultores indianos para as casas dos consumidores. É mais ou menos como a Pinduoduo da China, e tudo isso é potencializado por um dos seus investidores. Ao anunciar o investimento do Facebook na Jio, tanto Mark Zuckerberg quanto Mukesh Ambani citaram o potencial de destravar o comércio eletrônico. No centro da nossa parceria está o compromisso que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e eu compartilhamos. Para a transformação digital completa da Índia e para servir todos os indianos, nossa parceria será um grande catalisador para fazer da Índia a principal sociedade digital do mundo. Desde o anúncio, o JioMart se tornou a primeira experiência de compra completa no WhatsApp. A Jio utiliza as soluções de chat do WhatsApp para impulsionar seus serviços de compras de supermercado, ao mesmo tempo em que posiciona o WhatsApp como o super aplicativo da Índia. Mas o grande diferencial é a vantagem incomparável de dados que a Jio possui para encantar seus clientes. Como está no centro da vida digital de tantos indianos, ela pode coletar enormes quantidades de informações sobre preferências em entretenimento, alimentação, trabalho e viagens. Esses insights inevitavelmente levarão a Jio a se tornar a plataforma de publicidade mais sofisticada da Índia. A execução caberá a Ambani e sua equipe, o que pode dificultar esse crescimento. Não muita coisa, ainda é um negócio de família com os filhos de Mukesh Ambani ocupando cargos importantes dentro da empresa. Talvez a genialidade nos negócios da família Ambani esteja chegando ao fim. Mas além disso, seria necessário um evento geopolítico significativo e inesperado para interromper a ascensão da economia indiana. O PIB per capita poderia facilmente subir para $4.000 ou mais.
e Gil estará perfeitamente posicionada para fornecer mais bens e serviços à crescente classe média indiana. Curta, inscreva-se e veja mais vídeos sobre a Índia.